Olá, meus caros, espero que todos vocês estejam bem. Forte abraço em todos e vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Hoje tocando no segundo ponto pertinente ao eixo temático questões sociais. No vídeo passado nós abordamos a primeira parte desse eixo, falamos sobre a presença da mulher no século, a presença da mulher reestruturando a sua forma social de atuação. E hoje nós vamos tocar 3 pontos. Vamos falar sobre 3 elementos dentro da Constituição Social. Então, o primeiro elemento a ser abordado será o negro, o segundo elemento, o idoso, e o terceiro elemento vai ser a criança e o adolescente. Então, vamos partir, como partimos no vídeo passado, falando sobre a questão da igualdade social. Nós, ao lermos a Constituição Federal, observamos no artigo 5º que todos somos iguais perante a lei. Entretanto, nós sabemos que a aplicação desse artigo não condiz com a realidade do todo social que podemos observar no território nacional. Então, nós podemos aqui já citar a questão da igualdade a partir de um conceito aristotélico. Sim, vamos chegar a Aristóteles. Aristóteles nos passou que faz-se necessário tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. A frase de Aristóteles está longe de ser uma frase preconceituosa, uma frase que estimule o processo de discriminação. O que Aristóteles quis dizer foi que, na verdade, observando a sociedade como um todo, a presença de desigualdades ela é algo explícito. Então é necessário observar como essas desigualdades se constituem para poder trabalhar sobre essas deficiências visando a uma melhora no todo social. Então, no primeiro momento, nós observamos aquilo que é teoria, aquilo que está estabelecido como lei e aquilo que, na verdade, está na prática social, aquilo que nós podemos observar no nosso cotidiano. Então, vamos estabelecer um trato, vamos observar que os iguais devem ser tratados igualmente e que desigualmente devem ser tratados os desiguais. A partir disso, nós podemos chegar ao questionamento presente nesse segundo ponto do eixo, ou seja, a presença do negro. É óbvio que, ao observarmos a história do Brasil, o preconceito em relação à figura do negro, o processo de discriminação, o processo de racismo, é algo que vem desde o período colonial. Se olharmos para a sociedade, vamos observar que esse processo ele acaba sendo tripartido. Sim, nós podemos verificar o racismo presente como uma forma de preconceito ou a discriminação racial ou o ódio de cunho racial. E esse ódio que se manifesta em xingamentos, se manifesta em violência física contra o negro. Podemos observar, então, também em cima desse aspecto, que a lei Brasil, ela tornou crime a prática desse insulto racista, a prática do ato violento baseado em uma estrutura racista. Mas não podemos fingir que o racismo não está presente. Um outro modo de racismo que nós podemos observar é o racismo institucional, aquele que está presente em instituições públicas ou privadas. Podemos observar como o negro ele é tratado pela polícia em uma abordagem. Nós podemos observar a cena nos Estados Unidos sobre como negros são
tratados pela polícia norte-americana. Podemos observar no Brasil como a abordagem, né, de um policial é feita sobre um elemento negro num shopping, num banco. Então há diferenciação no trato, assim como nós temos, né, o racismo estrutural, né, que é o racismo que muitas vezes, né, parece uma forma velada, difícil de decodificação, mas é existente na sociedade. Aquele racismo que está presente em práticas, em situações, né, em falas, e que já estão essas falas, essas situações estão enraizadas em nossos costumes, né, e que direta ou indiretamente promovem essa segregação, promove esse preconceito, essa discriminação. A luta contra o racismo, sim, ela existe, né? Ela é árdua, em vários aspectos, né? Eles já foram conquistados, mas uma modificação no processo de pensamento, ela realmente é algo lento, né? E é necessário ainda debaterem muito, né, o aspecto da inclusão do negro. Nós podemos observar que no Brasil nós já temos, né, a presença de cotas, né, voltadas para o ingresso do negro no mercado de trabalho, ingresso em faculdade. Nós podemos observar a criação de um Estatuto da Igualdade Racial, a criação da SAPI, né, da CEPIR, né, da Secretaria, né, de Políticas de Proteção à Igualdade Racial. Nós podemos observar a criminalização do ato racista. Né, são, na verdade, ações que fomentam a discussão social, são ações que mostram uma tentativa de fazer com que realmente o aspecto racial não seja um aspecto de separação, não seja um aspecto, não, de diminuição, não, dentro de uma sociedade. É óbvio que, como eu falei, não, só isso não modifica, não, esse aspecto racista. É necessário fomentar discussões, é necessário derrubar esse conjunto de teorias e crenças, né, que estabelece uma hierarquia, entre raças, né, o que comumente nós chamamos de racismo. Bom, saímos dessa questão, né, do negro, podemos falar da questão do idoso. É óbvio que podemos perceber que a expectativa de vida ela, não, aumenta, a população mundial está envelhecendo, a população brasileira acompanha esse envelhecimento e, infelizmente, há um pensamento, né, preconceituoso em relação ao idoso, né, um elemento de uma visão ultrapassada, uma pessoa pegada ao passado, uma pessoa que não acompanha as transformações do século. Há uma visão preocupada, né, em relação à economia, ou seja, a presença do negro, a presença, né, do idoso, né, o crescimento de uma população idosa, é óbvio, né, que preocupa a estruturação social. Né? Podemos pensar na questão do mercado de trabalho. Se a população idosa ela aumenta em um número muito grande, pode faltar mão de obra jovem no mercado, né? O que, na verdade, acarretaria, né, um gasto maior, né, um custo maior na manutenção de uma mão de obra mais especializada, mão de obra, né, de mais tempo dentro do mercado. Então, há uma problemática envolvendo o aspecto econômico aí. Assim como, né, há uma preocupação nos gastos voltados à previdência social, né? Há uma preocupação voltada para a área da saúde, né? Então é necessário incrementar, é necessário aumentar a verba para a área da saúde a fim de atender às necessidades da idade mais avançada. É óbvio que, né, precisamos aliar um pensamento não preconceituoso, precisamos ter a visão de que esses elementos que têm mais idade trabalharam, merecem um descanso, merecem, né, uma vida adequada, merecem um respeito social e o governo precisa, né, se estruturar para receber essa população, né, mais envelhecida. E existe, né, para isso o Estatuto do Idoso,
um estatuto que não protege, um estatuto que protege o idoso, que apresenta os direitos daqueles que estão em idade avançada. Vou ler, inclusive, para vocês um pedaço do estatuto que mostra essa preocupação em defender os direitos do idoso. Está lá, Estatuto do Idoso, no seu artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. E no artigo 4º nós temos: nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Então nós podemos observar que existem leis voltadas, né, para essa categoria social, existem leis de proteção aos indivíduos, né, de maior idade. É óbvio que, mais uma vez, aqui estabelece a necessidade de repensar o papel do idoso, a necessidade de rever conceitos, principalmente, né, observar que, depois de tanto tempo inserido no mercado, depois de tanto tempo ajudando a construir um aspecto social, é impossível conceber, né, o direito ao nada. Né? Então nós temos de pensar que essas pessoas, elas, já no final da vida, devem usufruir, né, de direitos e usufruir de tudo aquilo, né, que é o resultado de uma vida dedicada a uma construção social. E o terceiro aspecto da nossa abordagem, como eu falei, é a criança e o adolescente. Então é necessário observarmos que, também em forma de lei, nós temos um estatuto, nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que faz com que observemos que essa criança, esse adolescente, não é deixado de lado nas discussões, deixados de lado nas discussões sociais, eles agora aparecem, né, como sujeitos sociais, sujeitos portadores, né, de direitos perante a lei, e a família se vê, como portadora de deveres em relação à manutenção, né, dessa criança, desse adolescente. Lembremos também, que o ECA ele considera a criança a pessoa até 12 anos de idade, né, incompletos, e o adolescente de 12 a 18 anos. Em se tratando da aplicação da lei, em termos da lei, essa idade ela pode ser estendida dos 18 aos 21. Agora, é importante observarmos que esse conjunto de regras, conjunto de leis estabelecidos no ECA, faz com que a criança ela seja protegida socialmente. Ou seja, o Estado tem a obrigação de assegurar à criança ou adolescente o acesso à educação. Essa criança ela vai ter prioridade, no socorro, prioridade, na atenção do aspecto protecional. Vai ter a atenção para que não seja objeto de nenhum tipo de negligência, de nenhum tipo de violência social. E uma coisa importante a ser tocada aqui é que muitas vezes nós observamos que na hora de compor uma redação, o candidato, o aluno, ele foca na questão do trabalho, principalmente na questão do trabalho infantil. E muitas vezes o candidato, o aluno, acaba dizendo que o trabalho infantil é algo que transgride a lei. Na verdade, não. O trabalho infantil ele pode sim existir, desde que respeite alguns aspectos legais. Em verdade, o adolescente entre 16 e 18 anos, ele pode realizar, né, trabalho socialmente, desde que ele tenha, né, a condição de aprendiz. Mas é bom aqui frisar que o trabalho infantil em si, ele não é uma prática não permitida por lei. Inclusive, vou ler também
um texto que fala sobre isso. Conceitos e regras sobre o trabalho infantil. Perdão. O que é trabalho infantil? É considerado infantil o trabalho feito por pessoas com menos de 18 anos. Mas isso não quer dizer que todo trabalho abaixo dos 18 seja proibido e deva ser erradicado. A Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho e as normas nacionais permitem trabalho abaixo dos 18 anos. Por isso, o mesmo trabalho infantil é usado geralmente para designar o que é proibido e deve ser erradicado. Para evitar confusão, geralmente é usado o termo trabalho do adolescente para designar o trabalho permitido abaixo dos 18 anos, o que eu acabei de falar. E há regras para a regulamentação desse trabalho, ou seja, esse trabalho não pode prejudicar o desenvolvimento orgânico da criança ou do adolescente, melhor dizendo, como não pode atrapalhar o seu desenvolvimento escolar. O texto ele acrescenta o adolescente na faixa entre 16 e 18 anos, ele pode trabalhar, mas somente como aprendiz, o que inclui as seguintes restrições. O trabalho não pode ser noturno, perigoso, insalubre, penoso, realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, nem realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Então, o que nós observamos aqui em relação tanto ao negro quanto ao idoso, quanto à criança e ao adolescente, é que o aspecto legal no país, ele debruça-se sobre essas categorias sociais com muita preocupação, tentando fazer com que haja uma inserção social, tentando fazer com que não aconteça nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de alienação, que nenhum elemento se coloque à margem. Mas o que nós precisamos fomentar aqui é a necessidade de colocar isso em prática. E ressaltando mais uma vez, as desigualdades existem, a lei nem sempre ela é aplicada no nosso cotidiano, então há uma necessidade de uma fiscalização maior por parte governamental, a aplicação de uma forma coerente, de uma forma verdadeira, concreta das leis existentes, assim como a necessidade de uma conscientização da sociedade sobre as problemáticas discutidas aqui, a necessidade de repensar condutas, a necessidade de revisitar conceitos para fazer com que realmente um crescimento real, um crescimento concreto, ele aconteça e que um dia, quiçá, a nossa sociedade possa se vangloriar de ser uma sociedade mais justa, uma sociedade que trabalhe de forma integral. Meus caros, hoje então nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo aqui colocado. E, por favor, agora, dirijam-se à apostila, tentem fazer os exercícios e continuem focados. Vamos todos em frente, pensando no processo de vestibular. Até a nossa próxima videoaula. Fiquem todos em paz. Um grande beijo no coração. Tchau, tchau.